Olá, então prosseguindo nossos estudos aí sobre o continente americano, essa semana nós chegamos à América do Sul. Vamos falar sobre no capítulo 10. Nessa primeira parte agora a gente vai ver a América Platina, algumas características gerais dessa região do continente sul-americano. Então quando a gente fala em sub-regiões do continente sul-americano, a gente pode distinguir aí quatro áreas, né? A região das Guianas, que nós vimos no capítulo anterior, a região da América Andina, que são esses países em vermelhos aqui, em vermelho, todos aí no curso da Cordilheira dos Andes, o Brasil, que assim como o México, né, por suas características muito particulares, muito peculiares, deve ser tratado como uma região à parte, dentro das regionalizações que a gente faz da América Latina, e essa parte em laranja aqui, que é a América Platina, né? Parte integrada aí pela Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Sobre eles que nós vamos falar hoje, certo? A atual América Latina, ela corresponde à seção do antigo reino colonial espanhol na América, a seção que era conhecida como Vice-Reino do Prata, né? Que eram os três países da América Latina, mais a Bolívia, certo? E claro, né, bacia América Latina porque os países, né, todos eles são banhados pelo Rio da Prata, que é um dos principais rios aqui do continente, certo? Além dele, né, outros afluentes importantíssimos aí do Rio da Prata. Dois que dão nomes a países, né, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, e o principal afluente do Rio da Prata, que é o Rio Paraná, certo? Rio importante para nós brasileiros, para os argentinos e também para os paraguaios. A América Latina é uma região que sempre manteve relações comerciais e militares históricas com o Brasil. Tem muitos confrontos e alianças, né, militares entre esses países. Histórico de interferências aí e cooperação mútua que em 1991 resultou na criação do Mercosul, a assinatura do Tratado do Mercosul, entre o Brasil e os três países da América Latina. Não vou aprofundar muito no Mercosul não, porque isso vai ser fruto de uma aula nossa na terceira parte desse capítulo 10. Os países da América Latina têm uma característica em comum. Como foram países de colonização tardia, houve pouca utilização de mão de obra escrava. Então, as características étnicas, né, são bem distintas dos demais países sul-americanos, onde você tem um grande contingente de afrodescendentes e indígenas no bojo da população. Com exceção do Paraguai, onde a população de ascendência indígena ainda é muito presente, né, na cultura, a Argentina e o Uruguai, o maior contingente aí é de descendentes de colonizadores e imigrantes europeus. Vou começar a falar sobre os países da América Latina. Inicialmente, vamos ver o Uruguai, certo? Então, o Uruguai, situado aí na margem esquerda do Rio da Prata e na banda oriental do Rio Uruguai, ou seja, a leste do Rio Uruguai, também já foi motivo aí de cobiça pelo imperador Dom João VI, né? Que chegou a incorporar essa parte ao Império Colonial Português, foi um alvo de disputa pesada entre o Brasil e a Argentina ao longo da história. O relevo plano, né, ele favorece o desenvolvimento aí das atividades ligadas à pecuária, de gado e de ovinos. Né? Então, o período, o Uruguai viveu um período, né, de grande desenvolvimento econômico entre o fim do século XIX e meados do século XX. Esse desenvolvimento foi justamente baseado, né, na pecuária ovina e na exportação de lã e carnes, além da exportação de subprodutos, né, da pecuária, ligado ao beneficiamento do couro, principalmente na área de vestuários e calçados. Então, para beneficiar esses produtos, né, também teve uma industrialização e um processo de urbanização. O resultado disso é que hoje 95% da população uruguaia vive nas cidades. A maior delas é a capital, Montevideo, que concentra a maior parte da população uruguaia.
Aí uma vista parcial do centro de Montevidéu. Só que o padrão de vida no Uruguai na primeira metade do século XX foi bem superior aos demais países da América Latina. Baixos índices de analfabetismo, boa renda, né, em geral nas famílias. Só que isso chegou a render até alguns apelidos, né, para o Uruguai: Ilha da Prosperidade na América do Sul, Suíça sul-americana, padrão de vida muito semelhante aí a países europeus de boa qualidade de vida. Só que houve um declínio econômico muito forte nas décadas de 60 e 70, né, devido a grandes quedas sucessivas nos preços da lã e da carne no mercado internacional. Isso levou a tensões políticas dentro do país, movimentos trabalhistas e a ruptura institucional, que lançou o país aí numa sequência de 12 anos de governos ditatoriais. Em 1973, o presidente, o civil Juan Maria Bordaberry, pressionado aí por diversas manifestações populares, acabou fechando, né, o Congresso Nacional e instituindo um órgão chamado Conselho Nacional, que passou a tomar as decisões do país e eleger os representantes da população de forma indireta, sem a participação do povo. E uma série de presidentes aí também eleitos de forma não democrática foram se sucedendo até que o país foi redemocratizado novamente em meados dos anos 80. Aí a partir dos anos 90, né, a gente tem uma retomada econômica do Uruguai, só que agora uma nova perspectiva, né, baseada principalmente no turismo e em atividades do setor financeiro, né, atraindo grandes instituições financeiras mundiais para funcionarem como a capital financeira do Cone Sul. Né? Bom, falar um pouco sobre a Argentina. Então a Argentina, né, é o segundo maior país da América do Sul, rival histórico político, militar e esportivo do Brasil, mas também um grande parceiro econômico, né, na atualidade. Então a Argentina é a terceira economia mais industrializada da América Latina, só fica atrás do Brasil e do México. Buenos Aires, capital da Argentina, também é uma das maiores metrópoles da América Latina. Né? Tamanho, proporção e população só fica atrás da cidade do México e da região metropolitana de São Paulo. É outra vista muito bonita de Buenos Aires. Né? O território argentino ele pode ser dividido, né, em três grandes regiões. Região dos Pampas, né, que é uma região de terras planas, no bioma Pampa, né, no centro-norte da Argentina e se estende também por áreas do Paraguai, do Brasil e do Uruguai. A Cordilheira dos Andes, que é uma barreira natural que marca e demarca a fronteira entre a Argentina e o Chile. E na região centro-sul do país, a região conhecida como Patagônia. Né? Vamos ver alguns aspectos aí dessas três regiões. Então, Pampa, como eu disse, né, é um bioma que se estende aí no Brasil, Uruguai, Argentina e chega próximo aqui da fronteira com o Paraguai. Característica, né, dos Pampas, né, essa topografia muito plana, né, favorece o desenvolvimento das atividades ligadas especialmente à pecuária, mas também a agricultura mecanizada. Né? Então, o agronegócio é muito forte na Argentina, assim como é no Brasil. Outra região importante também que foi citada foi a região da Cordilheira dos Andes, né, que está marcada em marrom e funciona aí como uma barreira, uma fronteira natural entre a Argentina e o Chile. A linha tracejada aqui por preto é a fronteira entre os países. Então a Cordilheira dos Andes, né, é marcada principalmente, né, além das belas paisagens, né, o turismo de aventura. Nessa região que fica aí o ponto culminante do continente americano, né, o Monte Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude. Mas é a área também onde fica Mendoza, né, e produz aí os melhores vinhos da Argentina. São vinhos muito apreciados no mercado internacional, inclusive aqui no Brasil.
Essa indústria vinícola é muito forte nessa área. Por fim, vou falar dessa área em verde aqui, né? Que é a região da Patagônia. É uma região pouco povoada, principalmente devido ao clima hostil e às grandes extensões territoriais, grandes vazios aí, né? Mas é uma área também que é bastante explorada, né? Pelo turismo, vendo aí, clima hostil, as geleiras e os glaciares, né? São uma atração turística à parte aí nos meses mais frios do ano. Tom azulado aí, muito ligado ao derretimento, né, das geleiras, com esses lagos de cor azul bem forte. Mas é uma região também onde se desenvolve a pecuária extensiva, né, de ovinos para extração da lã. Recentemente, né, nessa porção aqui da Patagônia, junto à fronteira ao Chile, uma formação aí chamada formação Vaca Muerta, né, descoberto petróleo. Então, outra atividade importante que você tem na Patagônia agora também é a exploração dessas jazidas de petróleo e gás. A Argentina, né, assim como a maior parte dos países latino-americanos, devido a essas tensões que eram criadas entre as disputas entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria, também acabou passando por regimes aí onde o país foi tocado por governos militares, né? Então, entre 1960 e mais ou menos 1980. Após esse período, né, devido também aos choques do petróleo no final dos anos 70, onde uma crise, né, mundial afetou de maneira muito mais forte a América Latina do que outras regiões do mundo, assim como aconteceu no Brasil, a Argentina também teve uma queda no padrão de vida do trabalhador. País também que tinha boa qualidade de vida, acabou se endividando, né, com organismos internacionais, e isso refletiu na qualidade de vida do trabalhador. A partir daí seguiu-se um período de estagnação econômica, né, e sucessivas decisões políticas e econômicas bastante equivocadas, né? A mais famosa delas aí foi a dolarização da economia argentina, que num primeiro momento parecia ter sido uma boa solução, né, para resolver os problemas de desvalorização da moeda, de hiperinflação, só que acabou criando uma dependência do capital externo muito forte. E a Argentina não consegue se livrar disso. Favoreceu também, né, com a centralização política, o crescimento muito intenso da corrupção. Então, na crise, né, os corruptos arrumam a oportunidade de se dar bem. Basta a gente ver o que está acontecendo agora aí com os escândalos de corrupção ligados ao mau uso de verbas destinadas pelo governo federal para o combate ao coronavírus. E a Argentina vive num estado aí de permanente recessão já há alguns anos, né? Quase uma década, sem perspectiva de recuperação no curto prazo. Vamos ver o último país da América Latina, né? Falar do Paraguai. Então, situado bem na porção central do continente sul-americano, o Paraguai, assim como a Bolívia, são os dois países sul-americanos que não têm saída para o mar, nem para o Oceano Atlântico, nem para o Oceano Pacífico. Isso cria uma dependência, né, de uma boa relação com os vizinhos, para que ele possa ter acesso a portos, né, para que possa exportar os seus produtos aí. Os produtos paraguaios, normalmente, né, o principal porto de saída é o porto de Paranaguá, fica aqui no estado do Paraná. Diferente do que acontece na maior parte da América Latina, né, que tem acelerado o processo de urbanização, no Paraguai 43% da população ainda vive no campo. Só um comparativo, no Brasil 24% da população vive no campo. 76% da população brasileira é urbana. Então, uma diferença marcante entre os dois países. A capital, Assunção, é o principal centro urbano do país e tem pouco mais de 750 mil habitantes. Não é uma cidade extremamente populosa, né, do porte de várias outras cidades que nós vimos aí no continente. O Paraguai é o país mais pobre da América Latina, né? Recentemente tem melhorado aí a situação econômica do país, calcado no agronegócio, né, que o principal motor do agronegócio no Paraguai são os agricultores brasileiros, chamados brasiguaios, né, que migram para lá em busca de
oportunidades, né, de adquirir terras a custos mais baixos do que tem no Brasil e produzem soja. Isso levou o Paraguai a uma posição de grande produtor mundial de soja, né, assim como grande exportador. Tá? Nas duas situações ele está entre os 10 maiores. A soja é o principal produto de exportação do Paraguai. Só que o Paraguai também se beneficia muito da venda de energia para os vizinhos, né? Com grandes duas usinas hidrelétricas binacionais. A usina de Yacyretá, no Rio Paraná, que é binacional com a Argentina. O Paraguai, como não consome a metade, né, da energia que é produzida que ele teria direito, ele vende os excedentes para a Argentina, lucra com isso. E achei que eu tinha colocado uma foto aqui, mas sumiu. A outra usina, né, a mais importante, é de Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. E o Paraguai também vende os excedentes para o Brasil. Aí uma área importante, né, que nós temos, essa área em verde aqui, né, é o Grande Chaco Paraguaio, né, uma área importante aí que nós temos no Paraguai. Essa área já foi alvo de disputa, inclusive uma disputa militar ferrenha aí com a Bolívia. Eu concito vocês a dar uma olhadinha na página da disciplina, tem lá um conteúdo paradidático, né, Guerra do Chaco. Dá uma olhada lá que ele ajuda a explicar bastante, né, por que Brasil, desculpa, porque Paraguai e Bolívia são os países mais pobres da América Latina, certo? O Chaco é uma região muito peculiar, né, porque ele reúne paisagens, né, assim como o nosso Pantanal, complexos de paisagem, muito distintos dentro da mesma área. Ora parece uma savana seca, né, como a nossa caatinga, ora uma savana úmida, como é o nosso cerrado aqui no Brasil, mas em boa parte do Chaco que a gente vê são terras alagadiças, né, onde a água não escoa devido à baixa altitude, a topografia muito plana, né, então a água da chuva se acumula, a água dos rios também se acumula e vai formando diversos pântanos, né, semelhante ao que é o nosso Pantanal aqui no Brasil. Essa área também agora, além da agricultura e da pecuária, né, tem desenvolvido também o turismo, um atrativo interessante aí para tentar dinamizar a economia do Paraguai. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Recomendo que vocês deem uma olhada nos slides. Próxima aula, nossa P, certo? Então, nossa terceira e última P. Vamos falar aí sobre a América Latina. Um abraço a todos. Até a próxima.